E aí, galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Toque Me Abraça FC. Eu sou o Max Eu sou o Peterson, galera. e no vídeo de hoje, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, galera, vamos falar sobre o palpite da 10ª rodada. E agora vamos falar, antes de palpitar a 10ª rodada, vamos falar da rodada anterior e quem acertou mais palpite. Eu acertei palpite do Bahia e Atlético Paranaense, vitória do Bahia. Acertei o palpite Fluminense e Corinthians, vitória do Fluminense. Acertei o palpite da Chapecoense e Atlético Mineiro, vitória do Atlético Mineiro. Total de acerto, galera, mais uma vez. 3 acertos. Legal, legal, vamos ver agora. A rodada anterior, Botafogo e Mirassol, vitória do Botafogo. Bahia e Atlético Paranaense, vitória do Bahia. Cruzeiro e Vitória, vitória do Cruzeiro. Fluminense e Corinthians, vitória do Fluminense. Santos e Remo, vitória do Santos. Palmeiras e Grêmio, vitória do Palmeiras. E Bragantino e Flamengo, vitória do Bragantino. Total, 7 acertos, galera. Entendeu? Será que agora, na próxima rodada, eu vou zerar, acertar todos os palpites? Rapaziada, mais uma vez meu nome ganhou, hein? Mas vamos lá. Então, galera, dito isso tudo aí, rapaziada, peço para vocês se inscrever no canal, curtir, se for possível, compartilhar. Se tá gostando do conteúdo, vambora pra cima. Não se esqueça de se inscrever, rapaziada. Vamos que vamos. Então, rapaziada, agora vamos falar sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa com São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro. Para mim vai ser vitória do São Paulo. São Paulo jogando em casa, bastante forte. O Cruzeiro, já tinha falado no vídeo anterior, que é a estreia de treinador do Arthur Jorge, sempre dá um ânimo pro time, mas depois já começa a entrar também ali na realidade, jogando na casa do São Paulo e Cruzeiro, para mim vai ser vitória do São Paulo. Então, galera, São Paulo e Cruzeiro. Pra mim vai ser vitória do Cruzeiro, pela questão do novo treinador. E o São Paulo não tá bem. Se o São Paulo tivesse bem, eu até diria que seria a vitória do São Paulo, mas o São Paulo não tá bem. E o fator novo treinador no Cruzeiro, eu acho que vai ser a vitória do Cruzeiro. Próxima partida, Curitiba e Fluminense. Então, galera, Curitiba e Fluminense. O Curitiba veio do empate contra o Vasco, sofreu o gol e conseguiu o empate. O Fluminense entupiu o Corinthians. O Curitiba vai jogar em casa novamente, o Fluminense vai jogar fora de casa. Vai ser a vitória do Fluminense. Curitiba e Fluminense. Um jogo que eu acho bem equilibrado. O Curitiba fez um bom jogo contra o Vasco. O Vasco até sentiu que estava. O Curitiba estava melhor no jogo e deu uma segurada no jogo. O Curitiba até reclamou de um pouco de cera do Vasco. Mas o Curitiba jogando em casa, o time está bem certinho. O Fluminense também, que é um time bem ajustado e bem certo. Mas pelo fator fora de casa, eu vou botar empate nessa partida. Então, galera, próxima partida, o clássico carioca, galera. O clássico. Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo. O Vasco que joga em casa em São Januário, mas é impossível falar do Botafogo sem falar do extracampo. O Botafogo acabou de contratar agora o técnico Francine Cavalho, que era auxiliar técnico do Arthur Jorge. Quando contratou o David Ancelotti, que é filho do Carlos Ancelotti, atual treinador da seleção brasileira, todo mundo falava que era um estagiário, que o Botafogo contratou um estagiário. E agora, que contratou o auxiliar de Arthur Jorge, estagiário, estagiário. Então, essa situação acontece justamente pela situação extra-campo. Mas falando de campo e bola, veio uma vitória que dá um pouquinho de moral. Parece que os jogadores estão se fechando para poder passar por essa crise, essa turbulência gigante. E mesmo jogando lá em São Januário, vai ser vitória do Botafogo. Então, galera, sobre Vasco e Botafogo. Um clássico pegado, um clássico que, querendo ou não, eles têm uma torcida, né, no caso, não tem tanta rivalidade assim, mas dentro de campo é diferente. E o Botafogo vem, vem num momento difícil, num momento de crise, mas conseguiu a vitória contra o Mirassol. Jogaram bem até um certo tempo e quase que sofreu o empate, que o Mirassol cresceu. E o Vasco, rapaziada, não jogou lá contra o Curitiba, fez um gol, mas depois
não foi tão lá avassalador, não tão bem. E nesse jogo, rapaziada, eu vou ser imparcial. Vai ser vitória do Botafogo. Próxima partida: Chapecoense e Vitória. Então, rapaziada, Chapecoense e Vitória. A Chape não tá legal. O Vitória perdeu o último jogo, mas disso tudo vai ser empate esse jogo. Chapecoense e Vitória. Mesmo a Chape jogando em casa, mesmo um baque grande agora na última rodada, o Vitória ainda acho que o time bem ajustado. E mesmo fora de casa, eu vou botar a vitória do Vitória. Então, galera, próxima partida. Flamengo e Santos. Flamengo e Santos. Um jogo que, teoricamente, na teoria, o Flamengo seria bastante favorito. Eu ainda acho que seja favorito. Mas é o que eu tô falando. Não adianta ter só um grande elenco, um grande time, se os pessoal ali não se entende. Porque no meio do futebol existe também muita vaidade. Tem que ver se o grupo é fechado, se o grupo não é fechado. O Santos, que veio de uma vitória agora, pode dar um ânimo. Jogando em casa, o Flamengo bastante forte. Mas eu ainda estou sentindo que esse jogo vai ser empate. Então, galera, sobre Santos e Flamengo. Antes de tudo, eu queria deixar um desabafo aqui, rapaziada. A diretoria do Flamengo, rapaziada, ela tinha que fazer uma regra de jogador que foi expulso por bobeira, por imprudência, por maluquice, tomar uma punição no salário, perder 50%, 60% do salário no mês. Tá ligado, rapaziada? Porque o que o Pulgar fez nessa última rodada contra o Bragantino não se deve fazer, irmão. E dito isso tudo, vamos lá, vamos falar sobre o jogo agora. O Flamengo tava vindo uma pegada boa, quatro jogos sem perder, ou é cinco. Desses 5 jogos sem perder, 3 ou 4 sem sofrer gol. E nessa última rodada contra o Bragantino, o time não jogou bem. O time jogou, para não dizer que não jogou bem, jogou mal pra caramba. Parecia que os caras ficaram quase uma semana e pouca treinando. Parecia que tava sem treinar 2 semanas. E o Bragantino, e querendo ou não, esse time pequeno, né? Que o Bragantino não é tão grande assim ainda. Esse time pequeno quando joga contra o Flamengo, eles dão a vida. Eles dão a vida. Por quê? É vitrine, pô. Jogou contra o Flamengo, outro time vai interessar pra comprar os jogadores, tá ligado? E disso tudo, o Flamengo acha que vai sofrer bastante. O Santos vai estar sem o Neymar. E eu acho que o Santos vai surpreender. Eu acho que vai sair até com uma derrota. Vitória do Flamengo, rapaziada. Próxima partida: duelo dos Atlético, o Mineiro e o Paranaense. Então, galera, Atlético Mineiro Paranaense. É, O Atlético Mineiro ganhou a última partida, o Atlético Paranaense perdeu e vai ser vitória do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Eu acho bastante equilíbrio nesses dois Atléticos, tanto o Mineiro quanto o Paranaense. Mesmo jogando lá na casa do Atlético Mineiro, esse jogo vai ser empate. Então, galera, vamos lá. Próxima partida: Bahia e Palmeiras. Bahia e Palmeiras. Bahia jogando em casa, sempre muito forte. Só que o Palmeiras também sabe jogar esses joguinhos chatos. Esse joguinho onde pensa que outro time pode vencer, empatar. O Palmeiras sabe lá jogar esses jogos, sempre bastante efetivo nessas partidas. E mesmo fora de casa, ainda acho que vai ser vitória do Palmeiras. Então, galera, sobre esse jogo, Bahia e Palmeiras. O Palmeiras, de fato, não joga um jogo bonito, mas joga um jogo aguerrido e disputado. E ele sempre surpreende, sim, nesses confrontos, que aparentemente o mandante é favorito, até porque o Bahia é um time ruim. Eu acho que o Palmeiras vai chegar lá, vai fazer um jogo bom e vai jogar pra caraca e vai praticamente quase que ganhar o jogo, que eu acho que deve ganhar, mas o Bahia vai sair vencedor, rapaziada. Vitória do Bahia. Próxima partida: Corinthians e Internacional. Então, rapaziada, Corinthians Internacional. Sobre o Corinthians jogar em casa, o Corinthians. Não sei o que está acontecendo com o Corinthians. Mentira, sei sim. Não tá bem, bem das pernas. O Internacional tá vindo até com uma pegada boa, empatou com o São Paulo, mas não tá tão ruim.
Fica até meio difícil de falar sobre esses dois times, pois não tá mostrando um bom futebol. Mas o Corinthians vai jogar em casa, eu acho que vai ser vitória do Internacional. Corinthians e Internacional, dois times que tá ali equilibrado, mas equilibrado para baixo. Dois times que realmente não vem fazendo um bom futebol, mas pelo mando, fator casa, mando do Corinthians, vitória do Corinthians. Então, rapaziada, próxima partida, Mirassol e Bragantino. Mirassol e Bragantino. Mirassol, revelação do campeonato passado, surpreendeu todo mundo. E esse ano parece que voltou ali para a realidade, né? Até jogando futebolzinho até organizado, porque o técnico sabe organizar bem o time, mas saiu algumas peças, não repôs as peças à altura e está sofrendo bastante. O Bragantino, apesar de ter vindo de uma boa vitória agora contra o Flamengo, mais equilíbrio pelo fator casa do Mirassol, então empate nessa partida. Então, rapaziada, Mirassol e Bragantino. O Bragantino fez um feito histórico rodada passada. Ganhou o melhor time do planeta. Então, já pode dar o título para ele de campeão do jogo contra o Flamengo. O Mirassol perdeu para um bairro, quase empatou o bairro, com um bairro. E o Mirassol, de fato, ano passado foi o xodó. Esse ano, aparentemente, de fato, o Gamerão falou, parece que voltou ao normal, parece que vai brigar até o final para não cair, se não melhorar esse futebol. Apesar que tá bem armado, mas não consegue executar. Então, eu acho que vai ser a virada de chave agora, a vitória do Mirassol. E para fechar a 10ª rodada, Grêmio e Remo. Então, rapaziada, Grêmio e Remo. O Grêmio vai jogar em casa. Automaticamente o Remo não vai jogar em casa, né? Porque não tem como os dois jogar em casa. E lá no Sul, o mais bar, o Grêmio sairá vitorioso. Grêmio e Remo. O Remo, eu acho que não tem muito para onde fugir. Eu acho que vai ser lá aquele timezinho que fica lá no último lá, que é onde todo mundo tem que ganhar seus pontos. Pode pensar, Grêmio jogando em casa, vitória do Grêmio. Beleza, galera? Esse foi o vídeo da 10ª rodada dos palpites. Espera, escuta aqui, galera. Escuta o final. Curtiu, gente? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário. Galera, pra cima!